Cumprimentos, saudações. Não esqueça, inscreva-se no meu canal do YouTube para continuar recebendo os próximos vídeos. Então inscreva-se no canal do YouTube. Eu vou abordar em duas etapas o tema que eu vou chamar, eu denomino a fragilidade do Brasil. No que repousa a fragilidade do nosso país? É a nível nacional, com profundos reflexos no meio onde nós vivemos, nos preços dos produtos que nós precisamos adquirir para a nossa subsistência, em todas as nossas atividades econômicas. Então, tudo o que acontece de fragilidade no país, nos centros de decisão, implica que há um desgaste muito grande, uma diminuição muito grande naquilo que nós recebemos para nos sustentar e todas as atividades econômicas do nosso país, desde o setor de produção até na indústria, na comercialização e no denominado terceiro, quarto serviço, e também nos serviços públicos, evidentemente. Então vamos lá. Primeiro, os erros da economia. Erros da economia. Arrecadar ganhos contábeis por conta das reservas, das nossas reservas. Então o governo tem se utilizado em pegar as nossas reservas cambiais e jogá-las numa contabilização para acertar a conta do orçamento público. Isso é pedalada fiscal. Em outras palavras, é pedalada fiscal, é mascarar os dados fiscais. A entrega da carteira dos ativos do Banco do Brasil, que foi entregue há algum tempo atrás, por 370 milhões. Isso é aquela relação dos números de cadastrados, eu chamava uma carteira. É importante porque são as pessoas que emitem os cheques, fazem os seus compromissos, assinam os contratos, fazem parte da vida de cada banco. Pois bem, essa carteira em relação ao Banco do Brasil foi vendida por 370 milhões, mas o valor dela é 3 bilhões. E sabem para quem foi vendida? Para o Banco BTG. É um banco financeiro, BTG, do senhor Paulo Guedes. Quem é Paulo Guedes? Ministro da Economia do Brasil. Então, é outro erro brutal em matéria de economia. O maior déficit primário da história é outro. Esse déficit primário, que estava mais ou menos controlado, é a dívida menos os juros. Esse déficit está subindo. A desvalorização cambial de 13,70 para 5,70, quando esse atual governo assumiu o poder, o dólar estava ao redor de 13,70, hoje está 5,70. E as previsões dos economistas de hoje, pela manhã, segundo a gente acompanha pela internet, está mais para chegar em R$7 o dólar do que baixar para o patamar de R$5. Tal a gravidade da situação. A maior queda do PIB do governo. O PIB eu já falei, tem um vídeo anterior. O nosso PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas, bens e serviços, está em cerca de 7 bilhões. E a dívida pública que eu havia afirmado alguns dias atrás, recentemente veio uma publicação, não é mais 5 trilhões a dívida pública, mas subiu para quase 6,5 trilhões. Ou seja, quase 90% é o compromisso nosso de dívida pública em relação ao PIB. Isso é praticamente estado de insolvência. Seria um sexto grave erro econômico, a maior proporção a dívida pública com o PIB, o maior desemprego. Nós estamos num patamar de desemprego de 13 milhões de brasileiros.
Se nós acrescentarmos mais 35 milhões de empregos informais, nós vamos a 50 milhões de brasileiros e brasileiras que estão ou desempregados ou no mercado informal, ou seja, estão fora da escala econômica, estão fora. As privatizações subfaturadas é outro. Estão vendendo as nossas empresas por valores abaixo do mercado e o prejuízo é da população, o prejuízo é nosso. O não uso das nossas refinarias, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Tem outra alta da gasolina agora, de ontem, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha passou de R$100. O que nós temos refinarias, cada região do nosso país tem refinaria, e elas foram desativadas, tem umas que estão operando a apenas 30%. O que faz as refinarias? Elas refinam o óleo bruto e produzem gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. O que aconteceu com o atual governo, e a partir também do governo Temer, a partir de 2016? Eles entregaram as refinarias, venderam as refinarias, desativaram as nossas refinarias e estão comprando e nós vendemos óleo bruto. Aumentou muito a exportação do óleo bruto brasileiro. Então nós estamos exportando o óleo bruto que nós tiramos de águas profundas, principalmente, entregando para os Estados Unidos. Eles refinam esse óleo e vendem para nós. Isso é um erro brutal. Nós deveríamos, eu já disse aqui, nós deveríamos refinar o óleo bruto aqui, guardar um potencial desse produto para armazená-lo, manter um fundo de garantia, que nos chamam de fundo soberano. Até quem falou sobre isso aí alguns dias atrás foi o próprio vice-presidente da República, o general Mourão, falou sobre isso aí, não com detalhes, que não teve condição, eu acho, ou não teve tempo para explicar. Mas o que é isso aí? Vou repetir de novo: é formar um fundo com aquilo que nós temos de excedente de óleo bruto, um fundo soberano, um fundo garantidor que pudesse nos garantir quanto à à flexibilização do preço do petróleo no mundo, que é fixado lá fora o preço do petróleo, que implica depois no preço da gasolina, no diesel e no gás de cozinha. Se nós tivéssemos um suporte econômico através desse fundo, ao mesmo tempo em que lá fora estabelecesse um outro preço, nós utilizaríamos recursos desse fundo para manter estável o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Não é difícil entender isso. Mas por que faz isso? Porque lá em cima, no sistema de macroeconomia, o governo preferiu privatizar e entregar o nosso país à especulação de empresas norte-americanas principalmente. Ficamos por aqui, essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser um pouco mais salgada. Muito obrigado. Não esqueça, inscrevam-se no nosso YouTube e recebam os nossos próximos vídeos. Obrigado.